Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Matemática 3. A aula de hoje é sobre aplicações da função exponencial. O crescimento exponencial é característico de certos fenômenos naturais. De modo geral, não se apresenta na forma a elevado a x, mas modificado por constantes características do fenômeno, como em f de x igual a c vezes a elevado a kx. C e K são constantes, ou também podem ser chamados de parâmetros. O seguinte exemplo vimos em outra aula. Temos aqui uma cultura de bactérias, onde a população dobra a cada hora. A condição inicial é 1000 bactérias. A função correspondente é f de t igual a 1000 vezes 2 elevado a t. T, neste caso, é a variável que representa o tempo dado em horas. 1000 representa a condição inicial, isto é, quando t é igual a zero, eu vou ter 1000 vezes 2 elevado a zero, ou seja, f de zero é igual a 1000. A constante c é igual a 1000. C, neste caso, é a constante que multiplica a expressão a elevado a kx, neste caso é 2 elevado a t, e k, que é o termo que multiplica ali a variável, neste caso a variável t, k igual a 1. Vamos ver agora exemplos. Primeiro exemplo. Ao ser aquecido, o açúcar passa de forma sólida para líquida, resultando num produto chamado vulgarmente de caramelo. Durante a transformação, a temperatura se mantém constante e, ao fim de t minutos, a quantidade de açúcar existente é dada pela lei, Q igual a A vezes 3 elevado a menos 0,1 t. T é o tempo, a base é 3. Sabendo que foram aquecidos 600 gramas de açúcar para serem invertidos em caramelo, qual a quantidade de caramelo produzida em 10 minutos? Q representa a quantidade de açúcar. Então, no tempo t igual a zero, eu tenho a quantidade inicial, que é 600. Note que a quantidade de açúcar diminui ao longo do tempo. Então, eu começo com 600 gramas de açúcar. Essa quantidade de açúcar vai diminuindo exponencialmente. A quantidade de açúcar diminui, por outro lado, a quantidade de caramelo aumenta. Solução. No tempo t igual a zero, a quantidade de açúcar é 600 gramas. 600 é igual a constante A vezes 3 elevado a menos 0,1 vezes 0. Aqui eu substituo o t por 0. Então, 3 elevado a 0 é 1. Do lado direito aqui eu vou ter a constante A. Então, a constante A é igual a 600. Neste caso, a constante A representa a condição inicial. Substitui a constante, o parâmetro A, por 600. Para t igual a 10 minutos, substituo t por 10. Vou obter 600 vezes 3 elevado a menos 1, porque aqui eu tenho menos 0,1 vezes 10. O expoente dá menos 1. 3 a menos 1 é 1 sobre 3. Então, eu obtenho 600 dividido por 3. 200 gramas, que é a quantidade de açúcar. Se no início começou com 600 gramas de açúcar, menos 200, eu tenho a quantidade de caramelo. A quantidade de caramelo produzida em 10 minutos é 400 gramas. Segundo exemplo, temperatura da água. Um recipiente com água é aquecido e a temperatura da água verifica a equação T maiúsculo igual a 1 mais a constante K vezes 2
elevado a 0,02t, em que t é o tempo de aquecimento em segundos e T maiúsculo é a temperatura em graus Celsius. Item A. Determine o valor do parâmetro K, sendo que no início da observação a temperatura era de 17 graus Celsius. Item B. Em quanto tempo a temperatura atingirá 65 graus Celsius? Então, nós temos aí a função temperatura, função do tempo T, esse tempo é dado em segundos, e a temperatura é dada em graus Celsius. Então, vamos fixar no primeiro item. Quando a temperatura for 17 graus, no início da observação, isso quer dizer, quando o tempo é igual a zero, eu quero determinar qual é o valor do parâmetro K. Então, vamos lá, vamos substituir o tempo t igual a zero. Aqui, eu vou ter 1 mais K vezes 2 elevado a zero, ou seja, eu vou ter 1 mais K igual a temperatura, nesse caso é 17 graus. Então, 17 igual a 1 mais K, ou seja, K igual a 16. Substituo K igual a 16 na equação, nesta equação. Então, eu vou ter temperatura T igual a 1 mais 16 vezes 2 elevado a 0,02t. Então, eu vou ter aí a função temperatura. Bom, vamos retornar agora no item B, que pergunta em quanto tempo a temperatura atingirá 65 graus Celsius. Substitua a temperatura por 65. 65 menos 1, 64. 64 divide por 16, que vai dar 4. 4 é igual a 2 elevado a 0,02t. Bom, escrevendo na mesma base, vamos ter 2 ao quadrado igual a 2 elevado a 0,02t. Bases iguais, expoentes iguais. Portanto, o tempo t é de 100 segundos, que é 2 dividido por 0,02. 100 segundos corresponde a 1 minuto e 40 segundos. Então, neste tempo, a temperatura atinge 65 graus Celsius. Esta é a resposta.